Beleza, Marcelo, já construí minha reserva de emergência, já abri conta numa corretora, mas... E agora? Como é que eu faço pra entrar nesse mundo, sendo que eu não conheço nada e eu não quero correr grandes riscos? Me diz aí. Calma, meu querido, no vídeo de hoje eu vou te mostrar os melhores investimentos para iniciantes, assim como as principais vantagens e desvantagens de cada um deles, então bora pro vídeo. Fala, meus queridos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Templo do Investidor. Já deixa seu like aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nada. E não deixa de seguir a gente lá no Instagram também. Vamos lá! Antes de falar sobre os melhores investimentos para iniciantes, tem duas coisas que eu gostaria de falar. A primeira delas é que todo investimento tem basicamente 3 características que precisam ser analisadas. A primeira delas é rentabilidade, risco e liquidez. A rentabilidade nada mais é do que quanto de rendimento que você espera ter com aquele investimento. O risco é o tamanho do risco que você está se expondo realizando aquele investimento. Enquanto que a liquidez é um termo que indica a facilidade e rapidez com que você transforma aquele investimento em dinheiro novamente. Por exemplo, existem investimentos que se você realizar hoje, mas precisar desse dinheiro amanhã, você consegue recuperar sem nenhuma dificuldade. Mas também existem investimentos que você só consegue resgatar daqui a alguns anos. Então essa parte da liquidez é muito importante. O outro ponto é que investimentos podem ser encontrados em 2 mercados, o mercado de renda fixa e o mercado de renda variável. O mercado de renda fixa ele tende a ser mais previsível, um pouco mais seguro, portanto ele possui uma baixa rentabilidade e também um baixo risco. O mercado de renda variável ele já é um pouco menos previsível, logo ele pode ter uma alta rentabilidade e também um alto risco. Da mesma forma que você pode ganhar muito dinheiro, você também pode perder muito dinheiro. Sobre liquidez, tanto no mercado de renda fixa quanto no mercado de renda variável, existem investimentos que têm uma alta liquidez, mas também existem investimentos que têm uma baixa liquidez. Beleza, eu separei 4 investimentos que são muito bons para quem está começando a investir. E fica comigo até o final porque o quarto você provavelmente não conhece, mas ele é muito interessante. Como já foi mencionado no início do vídeo, cabe ressaltar que esse vídeo não é uma recomendação de investimento, cabe a você como investidor decidir se faz sentido ou não para o seu perfil realizar esses investimentos. Pode ser muito interessante para quem está começando a investir e tem pouco conhecimento, que vai entrando aos poucos nesse mundo. Portanto, o mercado de renda fixa ele pode ser uma boa opção, já que ele não possui altos riscos como o mercado de renda variável. Logo, o nosso primeiro investimento é aquele que eu já mencionei aqui no canal, o Tesouro Direto Selic. Como eu já disse, nesse investimento você empresta o dinheiro para o governo, e então você é remunerado de acordo com a taxa Selic. Esse é o investimento mais seguro do Brasil, e hoje a taxa Selic está em 12,75%, que é uma taxa bem atraente. Nesse investimento você também tem uma alta liquidez, ou seja, se você precisar desse dinheiro amanhã, você consegue resgatar sem nenhum problema. Agora, se você quer começar a entrar aos poucos no mercado de renda variável, vale muito a pena você conhecer os ETFs, que são os Exchange Traded Funds. Pensa que ao invés de você analisar várias ações e decidir quais ações você quer colocar na sua carteira, você pode comprar um ETF, que funciona como se fosse um pacote que já tem várias ações dentro dele. Tá, pera aí, Marcelo, mas o que é uma ação? Uma ação é um pequeno pedaço de uma empresa. Imagina que a empresa é uma pizza. A ação, ela é uma pequena fatia dessa pizza. Portanto, quando você compra uma ação, você está se tornando sócio daquela empresa. Então a pizza vai valer mais, e o seu pedaço de pizza vai valer mais também, portanto você ganhou dinheiro. E o interessante do ETF é que quando você compra ele, você já compra um pacote que já tem várias ações dentro dele. Um ETF muito conhecido aqui no Brasil é o BOVA11. Ele é um ETF que replica o Ibovespa. Ih, Marcelo, o que é isso daí? O que é Ibovespa mesmo? O Ibovespa você já deve ter ouvido falar, provavelmente no jornal, em algum lugar que o Ibovespa tá caindo ou tá subindo, mas o que é isso, né? O Ibovespa ele é um índice que mede o desempenho das 200 empresas mais negociadas no Brasil, que são basicamente as 200 maiores empresas do Brasil. Como, por exemplo, Vale, Itaú, Petrobras, Magalu, dentre diversas outras empresas que a gente tem. Outro ETF bem famoso também é o IVVB11. Ele é um ETF que replica o S&P 500. O S&P 500 ele é análogo ao Ibovespa, só que lá nos Estados Unidos. Ele é um índice que mede o desempenho das 500 maiores empresas dos Estados Unidos, como, por exemplo, Apple, Microsoft, Meta, Google, Amazon, Tesla, dentre diversas outras empresas nos Estados Unidos. Se nós fizermos uma análise histórica dos últimos 5 anos, nós podemos ver que o Ibovespa rendeu mais de 50%, enquanto o S&P 500 rendeu quase 200%. Repara também que esses investimentos eles são super acessíveis, né? Porque imagina se você tivesse que comprar cada uma dessas 200 ações aqui do Brasil, ou cada uma dessas 200 ações lá nos Estados Unidos, quanto de dinheiro que você precisaria ter. Enquanto que com o ETF você consegue com apenas 100 ou 200 reais estar exposto a todas essas grandes empresas. Outro ponto também interessante de analisar nesses gráficos é você perceber como que no curto prazo o mercado varia bastante, mas que geralmente quem investe para o longo prazo tende a ter bons resultados.
Claro, cabe ressaltar aqui um lema do mercado financeiro de que rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Ou seja, não é porque nos últimos 5 anos nós tivemos essa rentabilidade que nos próximos 5 nós também vamos ter garantidamente. Não existe nenhuma garantia no mercado financeiro, mas é bem interessante você analisar como no longo prazo você tende sim a ter bons resultados. Sobre as principais vantagens dos ETFs, nós podemos citar: primeiro, que eles são acessíveis, como eu disse anteriormente, com pouco dinheiro você consegue estar exposto a muitas empresas. Eles são diversificados, então com um único ETF você consegue estar exposto também a várias empresas. E eles também possuem uma alta liquidez, então você consegue resgatar seu dinheiro tranquilamente se você não quiser mais estar exposto a ele. Sobre as principais desvantagens, nós temos uma taxa de administração. Para o BOVA11, essa taxa é de 0,1%, é uma taxa assim muito baixa. Na verdade, para a maioria dos ETFs, essa taxa é bem baixa, então não chega a ser uma desvantagem muito grande. Mas é importante ter em mente que existe uma taxa sim sendo cobrada. Outro ponto negativo é que você está tendo uma gestão passiva, ou seja, quando você se expõe ao Ibovespa, as 200 maiores empresas do Brasil, você não necessariamente está escolhendo as melhores empresas. Você está pegando um pacote com as 200 maiores empresas e nesse pacote você também tem empresas que não são muito boas, né? E a última desvantagem é que se você quiser vender esse ETF e você tiver um lucro, você vai pagar 15% de imposto de renda em cima do seu lucro. Enquanto que para uma ação, se você quiser vender dentro daquele mês uma quantidade menor do que 20 mil reais, mesmo que você tenha lucro, você não paga nada de imposto. Agora, se você não quiser ter essa gestão passiva de um ETF, se você quiser realmente uma gestão ativa, então ter um profissional cuidando daquela carteira, você pode comprar o nosso terceiro tipo de investimento, que é o fundo de investimento. Então, nesse investimento você tem um gestor, que é um profissional qualificado do mercado, que possui anos de experiência, que vai escolher os melhores ativos na visão dele para montar essa carteira. Sobre as principais vantagens, você tem primeiro, como eu disse, uma gestão profissional, então você tem um gestor que vai escolher os melhores ativos na visão dele. Segunda vantagem, diversificação, porque esse gestor não vai colocar todo o seu dinheiro em apenas um único lugar. Ele vai diversificar em diversos tipos de investimentos. É um investimento também acessível. Existem fundos de investimentos que você precisa ter no mínimo uns 20 mil reais, 50 mil reais, realmente é muita coisa. Mas existem também fundos de investimentos muito acessíveis que com pouco dinheiro você consegue realizar. E por fim, você também tem uma grande variedade de fundos de investimentos, tanto no mercado de renda fixa quanto no mercado de renda variável. Então você consegue ter diversos fundos que atendem a todo o perfil de investidor, tanto do mais conservador para o mais arrojado. Sobre as principais desvantagens, existe uma taxa de administração que é cobrada nesse tipo de investimento e ela chega a ser maior do que os ETFs, ela varia em torno de 1% a 2% ao ano. Dependendo do fundo de investimento também pode ser atribuída uma taxa de performance, então se aquele fundo performar muito bem, muito acima do esperado, o fundo pode acabar cobrando uma taxa em cima desse alto desempenho. Além disso, nós também temos imposto de renda em cima dos fundos de investimentos e esse imposto vai depender do tipo de fundo e quanto de dinheiro que você deixa parado nele. Mas geralmente quanto mais dinheiro você deixa parado, menos de imposto você paga. E por fim, a liquidez. Existem fundos sim que você consegue recuperar o seu dinheiro em até um dia útil, mas também existem muitos fundos que você precisa esperar até 30 dias para recuperar o seu dinheiro. Então essa parte da liquidez tem que ficar atento. Por fim, mas não menos importante, o nosso quarto investimento é o fundo imobiliário. Imagina que um imóvel é dividido entre várias pequenas partes e você quer comprar ou vender alguma dessas partes. O nome dessas partes se chamam cotas e você consegue fazer isso através dos fundos imobiliários. Um fundo imobiliário pode ser um shopping, um prédio comercial ou um galpão logístico, por exemplo. Quais são as principais vantagens de um fundo imobiliário? Primeiramente, você recebe um aluguel todos os meses na sua conta. Então vamos pensar no caso do shopping, que eu acho que é um pouco mais intuitivo. Dentro de um shopping você tem, sei lá, umas 100 lojas. Essas lojas todas pagam um aluguel para o shopping e o shopping distribui o lucro deles com os seus investidores. Inclusive, existe uma lei que fala que os fundos imobiliários precisam distribuir 95% do lucro deles com os seus investidores. Então nós recebemos todos os meses esse aluguel na nossa conta, que a gente chama de dividendos. Um outro ponto positivo é que você não precisa de muito dinheiro para realizar um investimento em fundo imobiliário. Com aproximadamente R$100 você consegue realizar esse investimento. Outro ponto positivo é a diversificação. Então imagina que você investiu num shopping. Nesse shopping você tem 100 lojas. Mesmo que 2 dessas lojas saiam do shopping e fiquem vagas, você ainda tem 98 lojas pagando para esse shopping. Então essa parte da diversificação é outro ponto positivo dos fundos imobiliários. Inclusive, existem fundos de fundos imobiliários, que são conhecidos como FOFs. Ou seja, são fundos que investem em vários tipos de fundos imobiliários diferentes, o que aumenta ainda mais a sua diversificação. E por fim, os dividendos que a gente recebe todos os meses na nossa conta, eles são isentos de imposto de renda, então a gente não precisa pagar nada sobre eles. Sobre as principais desvantagens, nós podemos citar um pouco controle sobre o imóvel. Então, por exemplo, vamos supor que você tem um imóvel físico. Nesse imóvel você pode vender, alugar, realizar uma reforma. Quando você investe num fundo imobiliário, você não tem exatamente esse poder.
O outro ponto negativo é que se você realizar uma venda desse fundo imobiliário e você tiver um lucro, você precisa pagar 20% de imposto de renda. Ou seja, se você comprar um fundo imobiliário hoje a R$100 e daqui a um ano ele estiver valendo R$200 e você quiser realizar uma venda, você vai ter R$100 de lucro. Ou seja, você vai precisar pagar 20% de imposto de renda, que dá um total de R$20 só de imposto. A gente paga muito imposto. Calma que eu sei que no vídeo de hoje eu trouxe muitos conceitos, muitas informações novas e vocês devem estar um pouco nervosos, mas calma que nos próximos vídeos eu vou trazer de volta esses conceitos para que vocês possam entender eles bem. De qualquer forma, se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários para eu responder. E se vocês quiserem que eu traga um vídeo falando especificamente sobre algum tipo desses investimentos, ou algum outro investimento que eu não falei nesse vídeo, deixa aqui no comentário também. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, por favor, deixa seu like, deixa seu comentário, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nada. Fico por aqui, um grande abraço. Eu não quero correr grandes riscos. Me diz aí. A atuação, meu Deus. Logo, o nosso primeiro investimento é aquele que eu já mencionei aqui no casal. No casal? Logo, o nosso primeiro investimento é aquele que eu já mencionei aqui no casal. Eita! Tô carente, é isso.